Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de ciências preparada sempre com muito carinho para vocês. E para essa aula temos a presença aí super especial da professora Juliana Nadeu. Bem-vinda, Pro! Obrigada! Olá, galerinha do terceiro ano, eu sou a Pro Juliana Nadeu, vim para essa aula de ciências junto com a Pro Genô e eu queria dizer para você, Pro Genô, que o chuchu me agarrou. Não acredito, Pro. Ele me pegou com as garrinhas dele. Tá joia, então. Vamos também cumprimentar aqui a Kelly, que está conosco. Olá, Kelly, nossa intérprete de Libras, fazendo com que a nossa aula alcance mais e mais pessoas, chegue mais longe. Vamos então conhecer o título da aula desta manhã? Camadas do solo. Durante esse quarto bimestre falamos muito sobre o solo. Cá estamos nós, Pro Genô, Pro Juliana, e já vamos pensar na habilidade que vamos trabalhar, não é, Isso. Pro? A habilidade de hoje é F03CI09. Classificar diferentes amostras do solo, do entorno da escola e reconhecer suas características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. Muito bom. E o objeto do conhecimento são as características da terra que nós estamos estudando aí, usos do solo. E por falar em usos do solo, hoje a aula vai ser bem especial e vamos usar o solo também, hein? Uhul. Então, o que vamos aprender neste componente de ciências? Já estamos vendo uma imagem na tela. Você pode descrever para a gente essa imagem, Pro? É um morro, Pro. E eu arriscaria dizer que ele está sofrendo erosão, porque ele tem mata na parte de cima, mas na encosta dele, ele está bem arenoso, né? Ele tá terra mesmo. E parece que ele despencou uma parte ali, tá caindo. Porque, acredito eu que seja porque o homem tira a terra dali. Não Possivelmente, é um Pro. processo natural isso, não é um processo natural. Nós podemos então observar aqui embaixo que tem aí o solo, não é? E nós podemos ver algumas camadinhas. Sim. Se o oráculo aproximar ainda mais um pouquinho, essa imagem aqui, nós podemos ver aqui embaixo, eu vou até mostrar para vocês, bem aqui na pontinha. Ah, tem uma terra mais vermelha, mais marrom, né? Isso, e mais grossinha, parece que ela está ali um pouco mais, como se fosse ainda um pedregulho. E aí esse solo vai subindo e ele vai mudando um pouquinho, vai mudando a cor. E aqui ele já está uma terra ali, um solo mais, como posso dizer, um solo... Fofinho. Mais fofinho. É porque parece um solo duro, né? Isso, aqui embaixo está mais rochoso, não tá, Pro? Mais ressecadinho e lá em cima mais fofinho, porque tem mais mato, né? Exatamente, olha só, e essa camadinha aqui, ó, tem uma camadinha de vegetação rasteira, funcionando aí como um musgo, mais ou menos, e bem acima tem as árvores altaneiras mesmo, árvores grandes, eucaliptos aí, Pro, olha só. Então, lá em cima, o solo a gente já consegue perceber, só de observar a imagem, que o solo está mais úmido. E aqui, conforme vai descendo, o solo está aí um pouquinho mais seco, mais rochoso, não é? Muito bem. Então, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho aí a respeito das camadas do solo. Algo que já observamos aí nesta imagem. E para isso, Pro, nós vamos construir um terrário. Uau! Eu sempre quis construir um terrário, nunca construí um terrário. Eu sempre quis, Pro. Olha, então hoje chegou a sua vez, hein? Presente de Natal para você. Eba! O que nós vamos observar, então, nesta aula? Nós vamos observar as camadas do solo e aprender a construir um terrário. Muito legal. Tá vendo o seu desejo se realizando? Tcharam! Isso. Mas eu ainda acho que meu presente vai ser aquele lá, grandão. Ah, então tá. Vamos esperar para ver. Olha só, já que nós vamos construir aí um terrário, nós temos a foto de um terrário. Uma pessoa construindo um terrário. Isso mesmo, uma outra imagem aí bem interessante. Então, já deu para perceber que hoje nós vamos pôr a mão na massa. Isso, ou melhor, na terra. Isso mesmo, Pro. Então, vamos lá. Só relembrando o que são solos, como eles são formados. Conta para nós aí, Pro. Os solos são formados a partir da decomposição das rochas e possuem uma parte orgânica formada por folhas, animais e dejetos em decomposição, entre outros. Isso mesmo. Então, nós já vimos em aulas anteriores, vamos só relembrar aqui
que o solo é composto dessa forma. Então, lá no fundo tem a rocha mãe ou matriz, essa rocha vai se decompondo. Quando ela entra em decomposição, vai ficando ali partículas um pouco menores, até que vem o solo aí distribuído em suas camadas, que nós já estudamos. Temos aí o solo com humus, não é? Ou o solo orgânico, que é esse aqui justamente, que é muito bom aqui na parte da vegetação, para plantações e tudo mais. Temos o solo arenoso, temos o solo argiloso, e cada um deles tem a sua importância. Mas olha, será que os nossos estudantes sabem o que é um terrário? Será que eles já viram um? Eu acho que, eu não sei, mas eu tô vendo agora, né? Eu acho legal porque, tipo, o terrário é tipo um... Pode falar? Pode falar. É um falar. ecossistema dentro dele mesmo, porque você não precisa ficar regando ele, você pode pôr bichinhos de jardim também nele. Pode, né? Pode colocar e aí minhoca. ele fica, tipo, ele é ele mesmo, é um jardinzinho dele mesmo. Isso mesmo. Olha só, resumidamente, é isso. Os terrários são pequenas estufas em que se recriam as condições de um ambiente tropical, ou seja, umidade e temperatura altas e constantes, possibilitando o cultivo de plantas tropicais e subtropicais, como nós vemos aí na imagem. Então, temos um pote de vidro com toda essa estufinha, como se fosse uma estufa, e as plantinhas estão muito bonitas lá dentro, não é, mesmo, Pro? tem até bichinhos, eu tô batendo o olho, o meu olho que tá vendo. Não, acho que tem uns bichinhos também lá, Pro. Muito legal, muito bacana. Mas olha só, que tal, olha o convite de hoje. Que tal você, estudante, construir aí o seu próprio terrário? Uhul! Será que vamos precisar de muitas coisas para a construção de um terrário? Não, nem sempre. Não. Precisamos de algumas coisas. Hoje nós trouxemos aqui alguns exemplos, mas você pode ir adaptando aí, conforme o que você tem em casa, e construir o seu terrário. Não precisa ser grande, pode ser pequenininho, que dá super certo também, né, Pro? E também, Pro, eles já aprenderam sobre o solo, né? Sim. As partes do solo, é bem mais fácil, é só colocar tudo em prática. Isso mesmo. Então, vamos para a próxima tela e temos aí um texto instrucional, dizendo o material e depois como fazer. Você pode ler para nós, Pro? Vamos precisar de um pote de vidro de palmito ou garrafa PET de 5 litros. Isso mesmo, confere. Cascalho ou argila expandida. Exato. Substrato, que é a terra preparada. Musgo e um pedaço de carvão. Sim. Filme plástico, papel filme plástico, né? Isso. Pequenas mudas de plantas suculentas são uma ótima opção. Pedras decorativas e borrifador com água. Muito bem. Então, olha só, vamos mostrar para eles aqui o que nós trouxemos? Bora lá, então. Ó, trouxemos aqui o pote de vidro, aqueles potes de palmito grande, mas tem também uns potes assim menores que você pode utilizar, aqueles de 500 gramas. Esse aqui é aquele de 3 litros, né? Você vai precisar do pote, você pode adaptar também, fazer aí no potinho de maionese ou na garrafa PET grande, é excelente. Isso, aí você corta, depois você fecha a garrafa assim com durex. Isso mesmo. Vamos precisar de terra, ou seja, solo, né? Aquela terrinha adubada, o solo orgânico ou humus. E nós vamos precisar também de plantas. Olha só a minha suculenta, não sei o que deu nela, caíram as folhinhas. Mas ficaram aqui algumas, nós vamos utilizá-la mesmo ela assim, não ficou tá bom? mais suculenta. Essa folhinha que está, Pro, ainda está um pouquinho suculenta. Nós chamamos assim essas plantas que tem as pétalas, o caule, mais gordinhos, mais né? gordinho, eles são cheios dentro. de água, isso mesmo. Eles resistem, não é, a temperaturas altas. Como os cactos, por exemplo, também são um tipo de suculenta. É da família dos cactos, né? Exatamente. As suculentas. Nós vamos precisar de carvão, olha só. E nós já esfarelamos aqui um pouquinho, porque nós vamos utilizar o carvão assim, quase que em pó. Pozinho de carvão. Tá certo? E aí nós temos aqui também, olha, argila expandida. E eu trouxe aqui em 2 tamanhos para mostrar para vocês que tem de vários tamanhos. Trouxe aqui uma um pouquinho maior e tem essa menorzinha também. E dá para comprar isso em loja de jardinagem, né, Pro? Exatamente. Porque eu comprei lá em casa e eu ponho em cima dos vasinhos assim, fica porque bonitinho. ele segura a umidade. E isso retém a água, é verdade, Pro. Dentro da terra. E aí a planta fica sempre bonita e viçosa, não é? Mas você pode também escolher utilizar pedras. Você pode utilizar o cascalho, aquela pedra de construção mesmo. Aqui nós demos uma lavadinha nelas. Uma coisa que eu tenho em casa também, Pro, pode usar no lugar, é uma casca de árvore. Também, Umas casquinhas de árvore, que também serve para isso.
Eu tinha trazido uma, mas eu acho que eu misturei junto com a terra, enfim, ficou perdida por aí. Olha só, trouxemos aqui mais algumas mudinhas. Essa aqui é a calanchoe, bonitinha. E ali a Proju tem também uma mudinha de... Begônia. Muito bem, tá bem viçosa essa mudinha de begônia. Olha que linda. Begônia é uma begônia e vermelha. Musgo, Isso, e o musgo você pode pegar aí, é como se fosse uma graminha. Você pode pegar nas árvores, nos troncos dessas árvores grandes, geralmente é cheio de musgo. Na rua, né? Isso, e ele mantém justamente a umidade também E o da chuchu planta. a gente trouxe só para ele me agarrar, né, Pro? Isso, mostra aí para eles, Pro, esse chuchu, olha só. Olha lá sua- a garrinha do chuchu. Opa, peraí. Põe aí na... Isso, Olha já lá. fica para pôr na frente Olha da aqui sua a garrinha roupa. do chuchu, Pro. Na frente da sua roupa que é preta, vai ficar bem em destaque, olha lá. Tem as Essa garrinha que me agarrou Essa garrinha parece que me um agarrou. cabelinho cacheado. Vou contar para vocês, eu deixei esse chuchu 2 semanas na minha fruteira e aconteceu isso. É? Brotou. Tava agarrando na fruteira. Aí você trouxe Isso aqui para ele me mesmo. agarrar. Aí eu Tudo trouxe bem, só chuchu. para vocês verem que tem vida aí. Eu sou sua amiga, mesmo assim. Fica tranquila. Essa para Juliana. Bora fazer Então, nosso terrário, Pro? Vamos sim, olha, e temos aqui também o borrifador com água. Tá. Água é importante aí para manter as plantinhas bem vivas. Certo. Mas vamos lá, Pro. Eu vou falando e você vai fazendo, Pro, pode ser? Ah, pode ser. Então, primeiro vocês lavem bem o recipiente lá. Então, a Pro Feito. já trouxe lavadinho aqui. Para fazer uma camada de drenagem, coloque argila expandida ou cascalho no fundo. Como nós trouxemos as duas coisas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de cada. Pro, eu vou colocar mais pra cá para o oráculo poder pegar o fundo, tá? Tá bom. De você fazendo aí. Olha lá, o fundo do pote, olha lá. Então, ela vai botando cascalho ou argila expandida para fazer uma camada de drenagem. Isso mesmo. Passando pro Genô. Ótimo. E aí, já que colocamos aqui, já que trouxemos os dois, esse pote é um pouquinho grande, eu vou colocar um pouco de argila expandida também. Além da drenagem, também permite que passe um ar ali pelo meio, não bom, é? né? O ar também é Bom. importante para as plantas. Isso, já dá oxigênio. Pro, aí depois da argila, você vai adicionar o substrato, que é a terra. Ok. Então, adicione o substrato. Vai com a pazinha, Pro. Acho que vai demorar com a pazinha, hein, Pro? Eu vou colocar com a Então, mão vai com mesmo. a mão. Pode ir com a mão, que eu vou rodando para você aqui. Tá bom. 2 Olha só. dedinhos de terra aí. Então, Olha vamos lá, dá para ver as colocar. camadas aí pelo vidro. A gente consegue não ver lá é? embaixo a camada de drenagem, a terra. Aí, para você colocar um pouquinho do carvão junto, que ele vai ajudar a trazer aí nutrientes, né, para nossa terra. E isso, eu vou colocar mais um pouquinho de terra, Pro. Certo. Que eu achei que ficou pouco ainda. Depois, você vai colocar Você- um pouquinho do carvão. Isso, você pode ir ajeitando assim uma com as misturadinha. mãos, né? Opa, carvãozinho, não precisa muito não, só um pouco. E faça os buraquinhos para plantar, então, as suas mudas. Isso, vou colocar aqui a nossa suculenta. E não esquecer de fechar o seu terrário com o filme plástico, olha Parece que só. choveu dentro do terrário, né, Pro? Exatamente, agora essas gotículas vão subir conforme vai aquecendo e depois elas caem de novo como chuva. Isso E aí. está pronto o nosso terrário. Na aula Ficamos de por hoje, aqui. Na aula de hoje, então, nós retomamos aí as camadas do solo e aprendemos a construir um belíssimo terrário, Pro. Isso mesmo, então muito obrigada pela participação, Proju, um super beijo pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.